Então tá aí, ó, é a 06, né, EF06CI06. Concluir, com base na análise de ilustrações e ou modelos físicos ou digitais, que os organismos são um complexo arranjo de sistemas com diferentes níveis de organização. Muito bem. Então, qual vai ser o nosso objetivo aí desta aula? Então, a gente vai relembrar, né, porque lá em anos anteriores, vocês já viram isso de uma forma bem simplificada. Também vai ser simples agora, mas aí a gente já começa a aprofundar e a gente vai ter várias aulas sobre esse tema. Relembrar o que é uma célula procarionte e uma célula eucarionte, bem como o que são organismos unicelulares e pluricelulares. Como se dá a observação das estruturas microscópicas e a organização dos organismos pluricelulares em tecidos, órgãos e sistemas. Então, muito bem. Então, assim, muitas vezes, né, as pessoas mostram, a gente está assistindo um documentário e tal, e aí aparece uma figura de uma coisa lá, e o cara que está apresentando o documentário, ele garante para você que é um ser vivo, mas você olha aquilo e fala, será que isso aí é um ser vivo mesmo? Então, muito bem, eu quero saber de você, se você sabe me dizer, como é que a ciência pode afirmar, né, que determinada coisa está viva ou não está? Então diz para mim aí, o que é um ser vivo? Em outras palavras, como podemos afirmar que algo é vivo ou não? A gente fica mesmo nessa confusão, né? Mas assim, primeiro é isso. Todo ser vivo é formado por célula. Perfeito. A biologia, gente, ela tem um problema sério, né? Porque quando a gente fala de matemática, quando a gente fala de química, quando a gente fala de física, essas ciências fala-se que são ciências exatas. Por quê? 1 mais 1 normalmente vai dar 2, certo? Quando a gente fala de vida, né, porque eu falei de biologia, porque é o que estuda a vida, isso nem sempre vai ser verdade. Tá? Então a gente fala que a biologia ela não é tão exata assim. Então a regra é, todo ser vivo é formado por células. É assim, tem-se algumas regras para eu considerar vivo. A primeira delas é ter célula, que vocês colocaram muito bem, é a teoria celular da vida, beleza. Mas aí a gente vai ter um grande grupo aí, que é uma exceção, que são os vírus. Porque os vírus são os únicos seres vivos que eles não são formados por células. A gente fala que são seres vivos acelulares, né? Mas os outros, todos os outros são formados por células, tá bom? Então essa é a primeira. A questão de respirar, né? E aí a gente vai ter que entrar numa discussão maior, o que é respirar. Aí teve um educando que colocou aí também, né? O ser humano e os animais. Na verdade, o ser humano e os outros animais. Né? Dentro da classificação biológica, o ser humano está dentro de um grupo de animais, inclusive o grupo dos mamíferos, tá bom? Porque a gente tem pelo e glândula mamária, então a gente é mamífero, tá? Mas aí é para uma outra aula isso. Bom, vamos ver aqui então. Primeiro, a gente vai ter 2 tipos de célula. Tá bom? Basicamente, ó, então tá aí. O ser humano ele é formado por célula e todos os seres vivos são formados por célula. Mas existe um tipo de célula que é a célula procarionte e existe um tipo de célula que é a célula eucarionte. Qual é a principal diferença entre a célula procarionte e a célula eucarionte? A célula procarionte, ela não terá núcleo. Ela vai ter um material genético, que é aquilo que vai determinar o que ela é. Né? Todo ser vivo tem um material genético que determina o que ele é. Porém, esse material genético vai estar espalhadinho na célula. Já na célula eucarionte, esse material genético vai estar envolvido por uma membrana. Essa membrana, só para nível de conhecimento, chama-se carioteca. Tá bom? Daí que vem o termo procarionte e eucarionte. Pro quer dizer antes, né? E eu quer dizer verdadeiro. Então, quer dizer, a biologia ela segue, né? Esse ramo da ciência, ela segue uma linha evolutiva. Então, normalmente, o mais simples evoluiu para o mais complexo. Então, antes não tinha núcleo, até que apareceu um núcleo. Tá? É mais ou menos essa a ideia. Então, daí que vem o procarionte, né? E aí depois aparecem os eucariontes. Então, o procarionte é aquele que não tem núcleo. Tá? É a celulinha que não tem núcleo. E a eucarionte é aquela que tem núcleo. É só isso, professor? Não, tem outras diferenças, tá? Dentro da célula, eu vou ter depois outras aulas que eu vou falar com isso em detalhes, mas dentro das células vai ter lá uns negocinhos chamados organelas, que a gente poderia considerar como se fossem os pequenos órgãos da célula. A procarionte, basicamente, ela vai ter só ribossomo.
que é um tipo de organela. A eucarionte vai ter várias outras organelas, tá bom? Então aí são as diferenças básicas. Normalmente a procarionte vai ser menor que a eucarionte, mas tem várias exceções a essa regra. Tá bom? Então, olha aí, um exemplinho então da procarionte, né? Ela vai ter basicamente um nucleolo, que seria onde fica uma concentração maior de material genético, mas não tem uma membrana, tá bom? E ela vai estar numa cápsula, vai ter o ribossomo que eu já falei, vai ter uma parede celular, né? E vai ter a membrana celular. Esse detalhe eu vou dar numa outra aula, tá bom? Sobre esses detalhezinhos aí. Hoje é só. E vamos ver então agora a eucarionte, como é que é. Primeiro, ó, que bonitinho. Esse aí é o ser vivo, que é um dos seres vivos que a procarionte forma, é uma bactéria, tá bom? A bactériazinha aí vista por um microscópio eletrônico. Isso aí está aumentado, gente, muito, mais de 10 mil vezes, tá bom? Está aumentado demais, tá bom? Ó, esse risquinho aí que tem um 1 e uma letrinha estranha e depois um M, essa letrinha estranha é a micra, né? E aí quer dizer que isso aí é muito pequeno, é o que você precisa saber hoje, tá bom? Muito bem. E aí a gente tem a célula eucarionte. Tá? Na célula eucarionte, ó, você vai ter outras organelas, né? Ribossomo, mitocôndria, e vai ter muitas outras, que eu vou falar numa outra aula aí. E ela vai ter um núcleo bem definido, tá? Então, basicamente, os seres vivos serão formados por esses dois tipos de célula, mas essas células vão ter muitas variações, tá bom? Muito bem, olha aí, ó, esse cara aí, ele é formado por uma célula só, tá? Mas ele faz fotossíntese igual a planta, né? É uma alga, isso aí, unicelular, tá bom? Ó outro tipo aí de ser unicelular, tá bom? Muito bem. Agora eu quero saber, como é que será que a ciência consegue estudar aí essas estruturas microscópicas? Gente, ó, então os meninos falaram muito bem aí a relação dos microscópios, e eu tenho aqui alguns exemplos para mostrar para vocês. Tá? Então, ó, esses exemplos aí são microscópios que eu tenho acesso, né? E vou mostrar rapidamente, então, como é que funciona aí o microscópio. Ó, a gente tem um lugar onde a gente vai pôr o nosso olho, que são as lentes oculares, tá bom? Ficou uma meio fora do lugar ali, mas é a primeira lente lá em cima, é onde eu coloco o olho, eu chamo ela de ocular, tá bom? E aí, ó, aonde eu coloco o objeto, eu vou chamar a lente de objetiva, tá bom? O revólver, ele vai fazer eu girar ali para eu escolher qual que é a lente, né, que vai ser melhor indicada para o que eu estou trabalhando no momento. Então, eu vou ter uma lente com menor aumento, uma intermediária, uma com maior aumento, e eu posso ter uma até, ainda que eu consiga mergulhar ela num óleo, e ela fica mais profunda ainda. Eu consigo enxergar mais coisa ainda, tá bom? E aí eu tenho os parafusos que regulam. Eu vou ter o parafuso macrométrico, que eu vou fazer o ajuste menos fino, né? Vou fazer eu vou fazer uma adequação ali da lente, que me fugiu a palavra agora, e eu vou ter o parafuso micrométrico, tá bom? Que esse aí vai me dar um ajuste mais fino, tá bom? Muito bem. Eu gostaria que voltasse para mim aqui um pouquinho, porque é um microscópio muito simples, né? E que você consegue levar ele para campo, você vê que é um objeto antigo, você tem a ocular, você tem a objetiva. Ó, você tem que ter uma fonte de luz, no caso aqui é um espelhinho, ó. Eu aponto o espelho para a luz, então se eu vou no meio do mato lá, eu encontro a luz solar e eu consigo fazer observações. Não é legal? Tá? Então esse é um exemplo de microscópio óptico, tá bom? Que são os microscópios que a gente mostrou neste primeiro momento. Mas agora eu vou ter também o microscópio eletrônico. Olha só, vou colocar aí para vocês. Tá bom? Ó, falaram aí, né, o microscópio eletrônico. Qual é a diferença básica do microscópio óptico para o microscópio eletrônico? O óptico vai usar a luz. O eletrônico vai usar feixes e elétron. Basicamente é isso. E com o eletrônico eu consigo enxergar bactérias em detalhe, coisas que eu não consigo enxergar com o microscópio óptico. E eu consigo enxergar também vírus. Quer ver que legal? Olha que legal aí, ó. Eu tenho um vírus aí e eu consigo aí, ó, fazer até ele girar. Na verdade não fui eu que fiz girar, mas ele está girando. Então, isso é uma imagem
de um vírus. Está vendo esse nm aí? Quer dizer nanômetro ou nanômetro, quer dizer que ele é muito pequeno mesmo. Um microscópio óptico jamais eu conseguiria ver. Então essa é uma imagem de microscópio eletrônico, tá bom? Aquele microscópio eletrônico, ele é o de transmissão. Eu vou ter um outro microscópio eletrônico, que é o microscópio eletrônico de varredura. Qual é a diferença? A diferença é que o microscópio eletrônico de varredura, ele vai fazer imagens quase que tridimensionais. Olha que legal as imagens. Tá vendo? Isso aí são pólens, né? São esporos, são coisas que você consegue ver detalhes que normalmente você não viria num microscópio comum. Por isso que é possível hoje fazer aquelas ilustrações, né, tão bonitas nos livros. A partir do que se vê no microscópio eletrônico, aí se faz a arte, né, para que a gente possa estudar. Tá bom? Nessa aula, nós vimos diferentes tipos de seres formados por uma célula, os unicelulares. Como essas células estão organizadas nos seres formados por muitas células, os pluricelulares? Um minuto para a gente lembrar, ó. Essas aí são imagens de microscópio mostrando tecidos. Lembrando que isso será tema de outras aulas daqui para frente. Tá bom? A gente vai ver com bastante calma. Bom, nós vimos nessa aula aí, né, nós começamos a estudar então os equipamentos e como que a gente observa as células e tecidos.